Aleluia. Graça e paz, igreja. Nós estamos reunidos em Teu nome, ó Deus, para Te exaltar, para Te glorificar, para Te render graças, porque só Tu és digno de receber todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Nós Te adoramos, ó Deus. Nós Te exaltamos, ó Rei dos Reis. Nós Te adoramos, ó Pai. Nós Te rendemos graças, ó Senhor. Tu és a nossa força. O Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que nos renova. O Senhor é aquele que nos reaviva. O Senhor é aquele que nos transforma dia após dia. O Senhor é aquele que tem colocado em nós tesouros. E o Senhor é aquele que quer colocar para fora esses tesouros. O Senhor nos ama. O Senhor é aquele que nos ama tanto, tanto, tanto. E tem prazer em nós. E se alegra conosco. Obrigada, Deus, pelo Teu amor. Obrigada, ó Pai, pelo Teu cuidado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos cerca por todos os lados com a Tua bondade. Nós Te agradecemos, ó Deus. Eu convido a igreja para ter um momento de gratidão ao Senhor agora. A gratidão, ela abre portas, ela rompe barreiras. Tem um momento de gratidão ao Senhor agora. Se lembre da bondade do seu Pai, da bondade do Senhor. E agradeça ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Nós Te agradecemos, ó Deus, por este momento, por estarmos reunidos em Teu nome. Te agradecemos, ó Senhor, pelo Teu cuidado. Te agradecemos, ó Deus, porque nós acordamos hoje e tivemos um dia maravilhoso, um dia com as nossas famílias, um dia onde vimos a Tua bondade. Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus que cura. Sabemos que o Senhor é um Deus que faz grandes coisas, faz maravilhas e tem prazer em nos abençoar. Te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, tem firmado os nossos pés todos os dias, dia após dia. Te agradecemos, ó Pai, que quando acordamos a Tua presença já está conosco, quando dormimos a Tua presença está conosco, quando nos deitamos a Tua presença está conosco, ao sair, ao voltar, a Tua presença está conosco, o tempo todo o Senhor está conosco, nós não damos um passo sem a Tua presença. Eu Te agradeço, ó Deus, porque essa é a Tua promessa, Pai. E o Senhor é fiel em todas as Tuas promessas. Eu Te agradeço, ó Pai, porque o Senhor está com os nossos filhos em suas escolas. Eu Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor está com os nossos maridos e nossas esposas em seus trabalhos. É o Senhor quem tem cuidado de nós, é o Senhor quem tem guardado as nossas famílias, Pai. Eu Te agradeço, ó Deus. Eu Te agradeço, Senhor, pela Tua presença conosco. E Te agradeço, ó Pai, porque o Senhor tem prazer em nós e se alegra comigo, se alegra conosco. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Aleluia.
Vamos adorar o Senhor nessa noite, amém? Leva-me bem mais perto em tua presença, em tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória. Espírito, desça agora, eu me aproximo de tua glória. Cobre-me com tua graça, sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Espírito, desça agora, eu me aproximo de tua glória. Cobre-me com tua graça, sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Desejamos o Senhor, desejamos a tua presença, Deus. Mais do que tudo queremos o Senhor. Tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Tua glória vem, tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Anseio mais de ti, com meu respirar, com meu eu queimo de amor por ti,
ao fogo santo. Tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Aleluia. Aleluia. Desde Jacó, o grande eu sou, Rei dos anjos, Filho de Deus, voz de muitas águas, no céu é um louvor, mais forte que um trovão, com tua glória vem, Senhor. Terra ouve o rugir do leão de Judá. Terra ouve o rugir do leão de Judá. Terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. Ruge, ruge, a profecia de Sião, nosso Messias que veio a nós, o único que é digno do livro abrir. Sofreu como um cordeiro, mas o leão ressuscitou. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. Prepare agora o caminho do Senhor, prepare agora o caminho do Senhor, prepare agora o caminho do Senhor, prepare agora o caminho do Senhor. Vale se ergar montanha, se abaixar, ó vale se ergar montanha, se abaixar, ó vale se ergar montanha,
ó Pai, se erga a montanha que abate. A terra ouve rugir do leão de Judá. 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 Prepare agora o caminho do Senhor, prepare agora o caminho do Senhor, prepare agora o caminho do Senhor, prepare agora o caminho do Senhor. Ó Pai, se erga a montanha, se abate, ó Pai, se erga a montanha, se abate, ó Pai. Se erga a montanha, se abate, ó Pai. Se erga a montanha, se abate. A terra rugir do leão de Judá. A terra ouve rugir do leão de Judá. Aleluia. Aleluia. Eu sinto que o Senhor quer resgatar alguns sonhos aqui nessa noite. Não apenas resgatar alguns sonhos, mas o Senhor Ele quer dar novos sonhos nessa noite. A palavra do Senhor diz que a esperança que se adia, ela faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido é árvore de vida. O Senhor Ele quer resgatar sonhos nessa noite. E o Senhor Ele quer dar novos sonhos nessa noite. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Se você não se lembrar de nenhum sonho que você tenha guardado dentro de você, peça ao Espírito Santo para trazer à sua memória sonhos que o Senhor quer resgatar hoje. E peça ao Senhor para te dar novos sonhos, para que você caminhe todos os dias cheios de expectativa, não com o coração adoecido, não com o coração doente, sem expectativa, sem vontade de sonhar, nem de levantar, nem de caminhar. Ah, mas até hoje eu sonhei, eu quis tanto algumas coisas e nada deu certo, ou eu não consegui. O Senhor quer curar você nessa noite. Se você tem algum sonho, algo que você desejou muito, e a esperança se adiou, o Senhor quer curar seu coração nessa noite. Se a esperança se adiou e fez seu coração se adoecer, o Senhor quer curar o seu coração nessa noite, cumprindo os desejos do seu coração. Porque isso é árvore de vida. O Senhor Ele quer ver a sua alegria e Ele se alegra em te presentear. Ele se alegra em realizar os seus sonhos. Ele é doador de sonhos e Ele é doador, galardoador daqueles que o buscam. Feche os seus olhos agora. O Senhor quer resgatar seus sonhos. E o Senhor quer te dar novos sonhos. O Senhor quer curar o seu coração. Pai, se há alguém de nós com esperança adormecida,
que esperou tanto alguma coisa que não se cumpriu, e isso fez com que o coração ficasse ferido, sem expectativa. Eu oro agora por cura esse coração, renova essa esperança, que essa pessoa, teus filhos, se levantem com expectativas, muitas expectativas, e que tenham em mente que porque o Senhor é bom, nós podemos sonhar grande. Dê grandes sonhos para os teus filhos, ó Pai. Grandes sonhos, grandes sonhos, grandes sonhos. Se os teus filhos têm sonhado com casas, carros, negócios prósperos, novos negócios, mudança de carreira. Se os teus filhos têm sonhado com seus maridos convertidos, filhos salvos, e não têm visto ainda acontecer, e a esperança tardia tem adoecido seus corações, nós clamamos por cura em suas almas, em seus corações, que haja um alinhamento com o Senhor, que os nossos olhos estejam em Ti, e que a gente continue crendo que é o Senhor que nos dá sonhos grandes. É o Senhor que nos faz sonhar, é o Senhor que nos enche de esperança, e é o Senhor que nos faz caminhar com expectativa. Em nome de Jesus, eu oro por sonhos resgatados e por novos sonhos vindos da parte de Deus, diretamente do céu, em nome de Jesus. E nós vamos celebrar muitos sonhos sendo realizados aqui. Nós vamos nos alegrar, nós vamos festejar muitos sonhos se cumprindo, muitas metas, muitos alvos, muitos objetivos sendo alcançados em nome de Jesus. Desejo cumprido é árvore de vida. O Senhor tem prazer em cumprir os nossos desejos. Amém? Aleluia. Eu olho para a cruz Deus, o seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, encantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu,
Me redimiu e me mostrou o tanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Enquanto nós continuamos declarando esse amor impressionante, você pode trazer seu dízimo, sua oferta, a sua semente poderosa, e nós vamos continuar declarando: impressionante é o teu amor. Impressionante é o teu amor. Impressionante é o teu amor. Aleluia. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Queria chamar aqui as nossas crianças, vamos orar por elas, que elas possam receber a palavra. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, essa igreja poderosa, bendita, que sempre cresce, né? Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor por essa igreja que está diante de nós. Nós nos abençoamos agora, para que a palavra lhes caia no coração, que elas tenham entendimento, sabedoria e continuem crescendo. Os abençoamos para serem homens e mulheres que venham transformar o mundo, tudo aquilo que está ao redor deles, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem ir para a sala de vocês. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós estamos celebrando tempos que Deus nos tem dado. Esse mês foi o nosso aniversário. Cantamos parabéns para a igreja, pudemos compartilhar alguns feitos que o Senhor nos tem dado. Esse ano para nós é um ano, faltam talvez até adjetivos, né, em que a gente tem começado de uma forma, terminado com outra. Já já a gente vai anunciar a nova programação da Fire. A gente tem dito que o nosso domingo ele é inegociável e, se Deus quiser, já já os irmãos vão poder ver as programações que nós estamos trazendo, formatando já o ano de 2024. Grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. 3 coisas o Senhor nos disse: é tempo de nós celebrarmos as vitórias que Deus nos tem dado, é um tempo de paz e é um tempo de construção. E para construir e edificar, seja um reino ou qualquer outra coisa, nós precisamos estar atentos.
Hoje eu queria falar para você sobre algo que aconteceu no reinado de Davi, que há algumas coisas que aconteceram. Abra comigo sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo de número 12, o verso de número 32. 1 Crônicas, capítulo 12, o verso de número 32. Diz assim o texto: da tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante de Tua Palavra e nós agora nos cercamos pelo poder do Teu Espírito Santo para que haja sobre nós entendimento, sabedoria, revelação. Nós queremos quebrar a autoridade do nome de Jesus, todo levante das trevas contra a palavra que será ministrada. Nós jogamos por terra, manietamos toda e qualquer artimanha de Satanás. Dizemos, ó Deus, que agora somente a nossa mente esteja cativa ao Teu Espírito, para aquilo que o Senhor de fato tem para nos falar, para ministrar a nossa vida, que nada nos seja roubado, que a gente viva para o louvor da glória do Teu santo nome e receba a porção que nos foi separada para essa noite, para esse momento, em nome de Jesus. Aleluia! Irmãos, eu queria enfatizar nesse texto duas coisas. A Bíblia diz que havia uma das tribos de Israel, a tribo de Issacar, haviam 200 chefes, mas diz aqui, eles sabiam como Israel deveria agir. Nós começamos a encontrar na Bíblia um grupo de pessoas que se dava ao espiritual. Eles tinham um relacionamento, uma intimidade com Deus, eles recebiam instrução. Então diz aqui que eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e eles sabiam qual era o melhor caminho que Israel deveria seguir. Irmãos, talvez a maior inquietação que haja no nosso coração é não saber a direção que nós vamos tomar, as decisões que nós temos pela frente, o caminho que nós vamos trilhar. Muitas vezes nós ficamos agarrados, ficamos presos, ficamos muitas vezes como cegos, tateando, tentando portas, e a gente passa agora a ser um artilheiro no sentido... artilheiro ou um flecheiro que vai dando flecha, vai tentando acertar qualquer outra coisa, mas não é esse o propósito que a Bíblia tem para nós. Uma outra versão bíblica diz que os filhos de Issacar, eles eram conhecedores da época. Essa versão diz que eles sabiam como Israel deveria agir. Eu gosto dessa expressão, conhecedores da época, e diz aqui também que eles sabiam o que Israel deveria fazer. Nós precisamos entender que, como igreja, Deus está nos levando para um novo momento, onde Deus tem trazido sobre nós um despertamento, para que Ele, de fato, nos conduza. Se tem um versículo, irmãos, que a gente precisa deixar ele claro na nossa Bíblia, na nossa vida, na nossa caminhada, a Bíblia diz que todo filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. E quando a gente se depara com um texto desses, dizendo que havia homens que sabiam como deveria agir, isso para nós fica muito forte, porque Deus está trazendo sobre nós um tempo em que Ele está nos dando instrução de como é que nós devemos agir, como é que essas coisas vão acontecer. E nós estamos nesse capítulo aqui de Crônicas falando sobre o reinado de Davi. Quando Davi ele se torna rei, mas a gente precisa entender que as coisas elas não foram automáticas. As coisas elas não foram no estalar de dedos. Após a morte de Saul lá no campo de batalha, o seu filho chamado Isbosete foi eleito rei de Israel, de todas as tribos de Israel, menos uma, a tribo de Judá. A tribo de Judá havia eleito Davi, porque sabia que havia uma palavra de Deus sobre a vida de Davi, mas as outras tribos todas continuaram seguindo o descendente de Saul. Vejam bem, uma nação, Israel, que tinha uma palavra. Davi havia sido levantado como rei no lugar
de Saul. Saul havia sido morto, mas Israel não tinha dado ouvidos à voz de Deus, e somente uma tribo, a tribo de Judá, ficou com Davi, e as outras 11 tribos seguiram então Isbosete, o filho de Saul. Dá uma parada na sua Bíblia e dá um pulo comigo em 2 Samuel, capítulo de número 8. 2 Samuel, capítulo de número 8, verso de número 11. 2 Samuel, capítulo 2, verso de número 8 até o 11, diz assim: enquanto isso, 2 Samuel 2:8, enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Manaim, onde o proclamou rei sobre Gileade, Assur, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. A tribo de Judá, entretanto, seguia Davi, que a governou por 7 anos e 6 meses em Hebrom. Nós estamos vendo aqui que uma palavra e alguém levantado por Deus não tinha sido aceito de forma unânime em todo Israel. Nós vimos aqui então que um dos comandantes lá de Saul, Abner, que era o comandante do exército de Saul, falou: não, ignoramos a própria palavra de Deus, falou: nós vamos colocar como o próximo rei de Israel, Isbosete, filho de Saul. E foi exatamente isso que ele fez. E nós encontramos Davi reinando em Judá. Davi, que era um menino que estava lá no curral de ovelhas, cuidando das suas ovelhas. Deus faz uma obra sobrenatural na vida de Davi, leva Davi agora a ser um grande guerreiro, reconhecido por onde ele passava. Davi então está obedecendo a Deus. Davi não levanta a mão contra Saul, mesmo sabendo que Deus o havia colocado como substituto de Saul, mas Davi então espera todo um tempo passar. Davi é paciente, Davi tem calma. Davi recebe uma palavra e ele sabia que ele seria rei de todo Israel, mas ele soube aguardar o momento correto. Ele foi um adorador ungido e o Espírito de Deus atuou através da vida de Davi, mas ele não teve apoio do governo durante 7 anos. Davi reinou em Hebrom, enquanto Isbosete governava o resto de todas as cidades. E aí a gente vê então uma incongruência, porque nós temos uma nação dividida. Como pode uma nação ter 2 reis? É como se o Brasil tivesse 2 presidentes, cada um seguindo para um lado, e aí alguém puxa para um lado, alguém puxa para o outro. Houve então, esse momento, houve uma divisão. Por 7 anos, Davi manteve a calma e a tranquilidade, e ele esperava em Deus que alguma coisa acontecesse. E após a morte, então, de Isbosete, todos em Israel, segundo as suas tribos, pessoa por pessoa, tiveram que decidir se eles iam seguir a casa de Davi ou se eles iriam seguir a casa de Saul. E nós encontramos, João, volta lá para mim, por favor, para Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 12, verso de número 32. E aí então nós chegamos em um momento em que as pessoas estão decidindo se seguem a casa de Saul ou se seguem a Davi. Toda a nação havia a necessidade de decidir para onde é que eles iriam. E aí a gente sabe que não é um momento muito fácil, mas eles estavam deixando a lealdade antiga e estavam aceitando agora Davi como rei. Agora então, depois de 7 anos e meio que Davi estava em Hebrom, Davi assume o reino em Jerusalém. No capítulo 11 de Crônicas, a gente está lendo 12, Davi entra em Jerusalém e todas as tribos se reúnem para proclamá-lo como rei de todo Israel. Se cumpre agora, finalmente, uma palavra que Davi havia recebido há quase 20 anos atrás. Menino, cuidando das ovelhas, quando chega um profeta chamado Samuel, derrama um azeite na cabeça dele e diz: olha, você está sendo levantado como rei. Parece que ele não entendeu aquilo, ele volta lá para as ovelhas, até que seu pai fala: vai ver os seus irmãos. Ele vai ver os irmãos, se depara com Golias, e aí começa a trajetória da palavra de Deus se cumprindo na vida de Davi.
E aí então as tribos o reconhecem e vão proclamar como rei. Então os líderes de cada tribo, juntamente com seus valentes, se apresentam um a um. E aí a gente vê no capítulo 12, verso de número 18. Volta para mim um pouquinho, João. 1 Crônicas 12, 18. Então o Espírito veio sobre Amassai, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: somos teus, ó Davi, estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Chegou o tempo. Quando a gente fala sobre discernir o tempo, irmãos, quando a gente fala sobre a plenitude daquilo que Deus tem para nós, como para nós, igreja, esse é o tempo de nós estruturarmos e sonharmos, porque Deus tem dado palavras que Ele vai trazer um derramamento, Ele vai nos agregar pessoas e a gente vai, de fato, viver todo o plano que Ele tem. Uma coisa é muito importante. Daquele grupo que se apresentou, volta para o 32, João, fazendo favor. Cada tribo vinha e trazia o selo, igual vocês viram ali. Mas quando chega no verso de número 32, a Bíblia diz que uma tribo, ela tinha 200 chefes com seus parentes. E diz então que eles sabiam como Israel deveria agir. Olha só a providência de Deus. Deus, quando estabelece um processo, Ele precisa levantar pessoas. Irmãos, nós não estamos levantando um reino terreno. Nós não estamos aqui para suceder alguma coisa simplesmente humana. Nós recebemos uma palavra de Deus. E o que a gente precisa entender é que é chegado um tempo em que nós vamos caminhar no compasso de tudo aquilo que Deus tem trazido às nossas vidas. Como é importante. Eu queria que você pudesse ter uma certeza, uma tranquilidade no seu coração. Nós não estamos tateando como se cegos estivéssemos. Nós não estamos andando aí, fazendo tentativas. Nós não estamos procurando portas em que nós achamos que nós devemos entrar. Nós estamos nos assegurando em Deus de tudo aquilo que Ele está falando. Entendemos que Deus tem levantado pessoas que entendem bem o tempo que nós estamos vivendo. Se nós não tivermos discernimento, irmãos, nós vamos perder a oportunidade e vai passar o tempo e nós vamos ficar pelo caminho e não vamos desfrutar aquilo que Deus tem para nós. Mas louvado seja o nome do Senhor. Deus tem feito uma obra no nosso meio. Deus tem nos despertado, Deus nos tem levantado e Deus tem feito uma visão clara que a gente quer compartilhar com vocês para onde é que nós estamos indo, o que é que nós estamos alcançando, a direção clara do Senhor. Davi, então, quando assume, ele recebe 200 chefes, sabe? E esses 200 chefes entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. O rei Davi, ele passa a contar agora com homens, chefes, líderes que entendem os tempos, eles têm discernimento, eles têm sabedoria. Irmãos, nós não caminhamos por aquilo que os nossos olhos veem, nós caminhamos por aquilo que o Espírito de Deus está nos conduzindo e nós estamos alegres. E Deus tem nos dito: é tempo de celebrar, é tempo de festejar, porque a paz chegou sobre nós e nós vamos construir agora um legado, vamos deixar uma marca, vamos entrar no processo de tudo aquilo que Deus havia feito, preparado, programado para todos nós. Essa tribo nos ensina algumas coisas. Em primeiro lugar, diz o texto que eles entendiam os tempos. Irmãos, nós muitas vezes ficamos refém dos noticiários. Esse ano vai ser um ano de recessão, esse ano vai ser um ano de crise, esse ano vai ser um ano que tudo vai cair, esse ano vai ser um ano que o desemprego vai aumentar. Isso são as projeções naturais que as pessoas fazem, baseado naquilo que os seus olhos veem, mas nós não estamos debaixo disso, nós estamos debaixo de uma palavra que Deus traz para a nossa vida. É Ele quem nos governa, é Ele quem traz a palavra, é Ele quem mostra a direção, é Ele quem dá a nossa caminhada. Diz a Bíblia que esses homens entendiam os tempos. Irmãos, Deus nos tem dado homens e mulheres que estão tendo discernimento, entendendo os tempos, estão se preparando para trazerem palavras sobre a igreja, sobre a sua vida, para que você possa caminhar agora entendendo que tem um Deus
que cuida de você e que cuida de todas as suas necessidades. Nós estamos entrando exatamente nesse ponto, aonde terá liberdade, meu irmão, minha irmã, de receber uma palavra, de receber um conhecimento, porque é isso que Deus está fazendo. Esses homens aqui, então, eles entendiam o tempo, eles tinham uma visão profética sobre o que Deus estava fazendo, e eles estavam prontos para fazer as mudanças necessárias para fluir com os propósitos de Deus. É exatamente o que a gente quer fazer nessa hora. Entender os propósitos, e a gente quer estar pronto para fazer mudanças necessárias para tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. É interessante que essa tribo de Issacar, no tempo dos juízes, eles foram únicos que se aliaram com Débora para lutar contra os cananeus. Débora foi a mulher que disse o seguinte: não tem ninguém que se levante aqui para trazer juízo de Deus sobre os cananeus. Então ela se levantou, e somente a tribo de Issacar estava com Débora para ajudar a lutar e a vencer os cananeus, e foi o que aconteceu. Essa tribo já nos mostra que eles tinham uma percepção. Naquela época devia ter sido algo muito difícil submeter-se à liderança de uma mulher que estava de fato estabelecendo o governo, estava trazendo um novo tempo, mas essa mulher foi um instrumento de Deus, foi uma juíza, e quem se aliou a ela foi a tribo de Issacar, a mesma que está aqui se aliando ao lado de Davi e dizendo: Rei Davi, nós entendemos os tempos, chegará um tempo de conquista sobre a nossa nação, nós estenderemos o reino de Israel, nós governaremos as nossas fronteiras, nós faremos com que a vontade de Deus seja estabelecida. É nesse tempo, irmãos, que são levantados os levitas que vão adorar o Senhor, é nesse tempo em que o culto de Deus é estabelecido, é nesse tempo que Davi tem a planta do templo que Salomão, seu filho, vai fazer e vai inaugurar. É nesse tempo onde tem homens que têm discernimento, homens que sabem o que Deus quer fazer, que trouxeram a palavra, e isso trouxe calma, quietude e plenitude ao coração de toda a nação. Davi agora se cerca de homens que ouvem o Espírito de Deus e que podem lhe guiar. Então eles vão, se aliam com essa mulher e tem grande vitória, porque eles sabem que isso é o que faz a diferença na vida de todo mundo. Ouvir a voz de Deus, entender o tempo, porque Deus pode dizer para a gente: parem, fiquem no momento até onde vocês estão, porque não é hora. Jesus fez isso com os discípulos: fiquem aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que eles não saíssem na força do braço, porque, irmão, fazer alguma coisa fora do tempo de Deus, na força do braço, vai gerar frustração, vai gerar um coração que vai ficar triste, e nós vamos ficar, às vezes, aborrecidos, e até com o próprio Deus, não entendendo bem os tempos e as estações. Por isso, nós estamos novamente nos levantando. A escola de profetas, nós tivemos alguns irmãos que fizeram novamente essa semana. Nós teremos ano que vem alguns irmãos entrando na escola para poder fazer alguns outros cursos, buscando essa visão sobrenatural daquilo que Deus tem para a nossa igreja, porque nós decidimos: não andaremos de acordo com os olhos naturais, nós nos moveremos com a palavra que Deus nos tem trazido. E assim então a gente vê o maior momento do reino de Israel foi sobre Davi, mas Davi tinha 200 chefes que sabia como Israel deveria agir. Nós louvamos ao Senhor porque o ministério profético da nossa igreja é algo que Deus de fato tem levantado, tem trazido sobre nós essa graça, essa cobertura. Nós nos dividimos nos dons ministeriais, estamos então nos separando para que cada um atue, traga a sua palavra. Não vamos ficar no meio do caminho perdidos, sem saber para onde ir, porque nós estamos entendendo que é isso que o Senhor está fazendo hoje. O Senhor precisa de pessoas que olhem para além da sua razão, da sua cultura e do seu passado, para enxergar o propósito de Deus. Quando nós colocamos aqui, semana passada, sobre o alicerce da igreja, a gente quer até fazer um banner desse, vamos colocar aqui, para que fique claro, uma visão em que todos os irmãos possam entender em que é que está baseada a nossa igreja, em que é que nós cremos, para que fique isso de uma forma muito transparente, para que todo mundo se sinta confortável e saiba: aqui o Senhor está nos guiando.
Por isso a gente precisa deixar um pouquinho razão, cultura e passado. E a gente precisa caminhar para o propósito de Deus. Eu usei aqui, na igreja a expressão que nós quebramos as nossas pontes com o passado. Porque muitas vezes, irmãos, a gente gosta de voltar para aquele tempo, Às vezes a gente fala, puxa vida, tempo bom era aqui, quando há 30, 40, 50, 60 anos atrás as coisas aconteciam daquela forma. Se a gente começar a fazer esse tipo de declaração, nós estamos dizendo que nós não estamos enxergando o futuro. Irmãos, nós não caminhamos olhando para o passado. O passado nos trouxe até aqui. A gente precisa caminhar olhando e projetando o nosso futuro, aquilo que Deus tem plantado no nosso coração. E é exatamente isso que o Senhor está fazendo na nossa vida. Por isso, queremos destacar essa questão do sobrenatural, do espiritual, daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Por isso, precisamos olhar um pouco além, entender e discernir o tempo. Nós estamos e traremos para cá os nossos irmãos para orarmos e buscarmos palavra de Deus. Irmãos, coisas simples que a igreja deixou de fazer, nós estamos restaurando agora e queremos trazer de novo. Orar e buscar em Deus uma palavra, orar e buscar em Deus uma direção, e a partir daí, que cada um receba uma palavra, junto nós vamos orar e vamos buscar as coisas que Deus nos tem dado. A igreja perdeu essa essência de simplesmente parar e orar. Nós vamos voltar estabelecendo isso de novo. Vamos orar por cada um que estiver disposto a receber oração, buscar em Deus uma palavra e trazer para você, e você vai dizer, olha, isso faz todo sentido, ou isso ainda não faz sentido, eu quero aguardar. E o irmão tem toda a liberdade, mas a gente não pode perder o nosso foco como igreja. Nós não podemos destacar a maior característica que Deus nos deu, é que o Filho de Deus, ele guia os seus filhos, ele é guiado, ele tem orientação, ele tem a bênção de Deus, e para isso é necessário discernir os tempos. E o que o Senhor nos tem dito é um tempo de celebração, é um tempo de paz e é um tempo de nós construirmos. Esses filhos de Sacar foram também reconhecidos como pessoas que sabiam o que é que elas deviam fazer. Olha essa expressão que a gente acha aqui no texto. Sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Eles sabiam exatamente como que eles deveriam agir nesse determinado momento. Como que eu faço? Que passo eu dou? Qual a direção eu tomo? Irmãos, o mundo hoje fica perdido, não sabe como vai agir, fica esperando um tempo perfeito que às vezes nunca chegará e deixará um monte de pessoas com sonhos enterrados, com planos no coração e propósitos esquecidos e deixados de lado, enquanto Deus tem nos chamado, nos levantado hoje, para que a gente possa caminhar e buscar no Senhor aquilo que Ele tem para nós. Quando a Bíblia fala que eles sabiam agir em qualquer circunstância, o que o Espírito de Deus está nos dizendo é que chegou o momento, há um tempo determinado para todo propósito. É tempo de começarmos, então vamos começar. É tempo de derrubar, então vamos derrubar. Se é tempo de construir, não vamos derrubar, vamos construir. E assim nós vamos vivendo por aquilo que o Espírito de Deus traz à nossa vida e vamos recebendo conhecimento, vamos recebendo entendimento, vamos poder caminhar e avançar naquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. O texto fala desses jovens aí, esses 200 homens. Eles não conheciam apenas a verdade, mas eles tiveram a sabedoria de aplicar a verdade para o benefício da nação. Não eram homens que se ajuntavam e diziam, ei, venham aqui no cantinho, deixa eu falar com vocês. O Espírito de Deus nos diz que vai acontecer isso, isso, isso. Vamos nos cercar, vamos nos enriquecer, vamos nos dar bem, vamos nos preparar para esse melhor momento. E não estamos nem aí para o próprio povo. Mas eles dizem aqui, diz o texto, que eles sabiam como Israel. Eles eram então homens que conheciam a verdade e aplicaram em benefício de toda a nação. Não era um povo egoísta que queria ter o benefício para si mesmo. Às vezes nós vemos hoje as pessoas pedindo, Deus, eu quero que o Senhor me prospere, mas para quê? Para que eu seja próspero, para que eu consiga, para que eu adquira, para que eu. E às vezes é um egoísmo tão grande que as pessoas se perdem nesse aspecto de pedir de fato alguma coisa. Eu quero dividir, eu quero compartilhar. Aquilo que o Senhor me dá não é meu simplesmente, é para que todo mundo que está ao meu redor cresça juntos.
Por isso, essa característica foi necessária para estabelecer o reino de Davi. Esses homens permaneceram com Davi para ajudar na consolidação de uma nação que estava ferida. Eu li para vocês, Israel tinha 2 reis, uma tribo com Davi e 11 tribos com Isbosete, filho de Saul. E aí depois, quando morre Isbosete, eles tinham que tomar uma decisão. E aí, vamos unificar? Vamos nos juntar? Vamos ficar com Davi? Ou vamos pegar o filho de Isbosete? Então eles receberam entendimento, e essa tribo foi essencial. Eles diziam saber o discernir dos tempos. Eles aconselharam: agora é o tempo de sermos uma única nação, agora é o tempo de sermos o único reino, e agora é o tempo de vivermos o melhor de tudo aquilo que Deus tem para toda a nossa vida. E aí então eles reconheceram a escolha de Deus e acrescentaram os seus dons e o seu chamado para ajudar na integração de todas as tribos. Olha que coisa interessante. Não guardaram para si o conhecimento e o discernimento. As tribos estão rachadas, como se fossem 12 estados. Vamos juntá-los, vamos colocá-los debaixo de um único governo. E eles fizeram exatamente isso. Eles reconheceram a escolha de Deus e acrescentaram os seus dons. Irmãos, nós estamos levantando uma igreja grande. Na cabeça de muita gente, uma igreja grande é uma igreja com muitas pessoas. Não, uma igreja grande é uma igreja com grandes homens e com grandes mulheres de Deus, que sabem discernir o tempo, que sabem agir governados pelo Senhor, que vão trazer o reino. Irmãos, o mais Deus vai nos acrescentar. Por isso é chegado esse tempo de bênção sobre a nossa vida. E a gente vê exatamente essas coisas acontecendo. Eles deram seus dons, eles ajudaram. Nossa nação está dividida, vamos uni-la. Vamos trazer sobre nós um único governo. Vamos estabelecer aquele a quem Deus escolheu. Vamos reconhecê-lo em toda a caminhada, em toda a nossa vida, em toda a nossa jornada. Uma outra qualidade notável dos filhos de Issacar foi o fato deles estarem unidos debaixo da autoridade dos seus chefes. Desligou? Então tá bom, liga ele aí. O texto diz que eles estavam todos sobre um único comando. Eles haviam colocado e estabelecido que eles não trabalhariam em rebeldia, eles não iriam se opor. Então diz o texto que eles eram 200 chefes sob um comando. E isso foi algo muito específico para a nação, porque eles diziam: nós somos chefes, nós temos vários lugares, nós temos várias ideias, mas nós caminhamos com um só propósito. Está alinhado sobre a autoridade, traz a união sustentada. Foi exatamente isso que aconteceu. O que Israel precisava? De uma unidade. Quem são esses homens que trazem unidade? Quando a gente tem um coração, uma maneira de falar, uma maneira de pensar, a gente entende que nós estamos debaixo de uma unção de Deus e nós nos encaminhamos. É mais fácil conduzir o povo quando todo mundo ouve uma mesma voz. Não tem alguém puxando para um lado, outro para o outro. Nós estamos numa caminhada, estamos numa direção. Esse é o exemplo da tribo de Issacar. Homens que sabiam discernir os tempos, que sabiam como colocar em prática verdades. Porque muitas vezes, irmãos, nós adquirimos determinadas verdades, mas a gente não sabe como colocar isso em prática. O que Deus tem nos chamado para fazer é viabilizar a revelação que Ele nos tem dado, para que aí então a gente cresça e a gente faça com que aquilo que Deus colocou sobre nós possa de fato prosperar. Com uma visão profética e sabedoria prática, essa tribo foi capaz de andar junta como uma só e servir o rei sem nenhuma divisão. Que coisa boa é entendermos que Deus faz isso no nosso meio. Reconhecemos os dons, reconhecemos os chamados, reconhecemos a diversidade de tudo aquilo que Deus faz. Mas quando tudo isso caminha debaixo de uma única orientação, quando nós temos o selo da aprovação de Deus, quando ouvimos a voz de Deus, quando temos discernimento, sabemos ouvir e entender tudo aquilo que Deus tem para nós, irmãos,
Não há nada que possa parar a igreja do Senhor. E aí a gente vai caminhar, a gente vai vencer, a gente vai alcançar. E nós vamos de fato viver a plenitude de tudo aquilo que um dia Deus falou para nós. Irmãos, esse é um tempo de resgatar a semeadura que nós fizemos. Esse é um tempo de colhermos tudo aquilo que um dia nós entregamos. O Senhor está dizendo que Ele está reunindo para que haja um avanço. Por isso é um tempo de construir algo que Deus coloca na nossa vida. E esses homens aqui de Issacar têm um lugar especial na história e são um exemplo ao longo de toda a história. Por isso, eles estão nos dizendo, é necessário entender o tempo, saber o que fazer, estar em unidade sob a autoridade ordenada por Deus. Davi estabeleceu o rei, porque tinha ali homens com ele, que sabiam discernir os tempos, sabiam o que era melhor para Israel e sabiam o tempo em que eles deviam experimentar e colocar em prática tudo aquilo que Deus tem para nós. Irmãos, isso torna a vida bela, alegre. Isso traz a dignidade da igreja que não foi esquecida. Isso anula um espírito que ronda a igreja, que é o espírito de orfandade. O que é espírito de orfandade? Deus não está nem aí para você. Se vire, caminhe sozinho. Isso é uma mentira de Satanás. Satanás tem levantado essa bola o tempo inteiro, dizendo, olha, vocês estão sozinhos, Deus os esqueceu, Deus os abandonou, Deus os deixou de lado. E isso é uma inverdade, isso é uma mentira, porque Deus está guiando cada um dos seus filhos. Deus estabelece propósitos, homens e mulheres que sabem ouvir, discernir os tempos. E por isso nós, igreja, estamos nos colocando debaixo do espírito da profecia, dessa unção sobrenatural em que Deus vai trazer palavra para o seu coração. E você vai poder desfrutar de um novo tempo, de um novo marco, de uma nova era, de uma nova vivência, entendendo que Deus está ao seu lado o tempo inteiro e Ele te ama tanto. E a única coisa que você precisa fazer é ouvir, obedecer, caminhar e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Irmãos, foram 200 homens que fizeram um reino ali de uma forma sobrenatural. Eu não quero um número tão grande ou usar dessa forma, mas se o Senhor nos der 20 valentes, homens e mulheres, que saibam discernir o tempo, nós poderemos então construir e edificar aquilo que Deus tem para a nossa vida. É interessante que a Bíblia fala que se não há profecia, o povo se corrompe. E isso é um fato que nós vemos marcado na Bíblia. Durante quanto tempo as coisas deixaram de acontecer? Durante quanto tempo Israel andou em pecado, desnorteado? Por quanto tempo abandonaram a Deus? Por quanto tempo começaram a fazer o culto da cabeça deles, ao ponto de entregarem para Deus animais para serem sacrificados, mancos, cegos? E Deus dizendo, oferece essa oferta que você está me dando para o governador. Chega para o governador e fala, estou te dando um animal aqui, está aleijado, está cego, não anda, não reproduz, não faz nada. E aí ele pergunta, né, você acha que um governador vai receber um animal assim? Por que Deus tem que receber qualquer coisa? Nós queremos, em nome de Jesus, anular esse espírito de orfandade que vinha até então tentando nos assolar. Isso que entra na igreja dizendo, você está lutando sozinho. Não é uma verdade. Você não está sozinho. Você tem uma família. Por isso Deus nos dê 20 ou 40, mas o 20 é 10% daquilo que ele tinha, homens como os filhos de Issacar. Homens e mulheres que sabem olhar além do horizonte. A grande questão, irmãos, não é o que os nossos olhos veem, é o que o Espírito de Deus nos diz. Entende a diferença? Eu vejo. Tem gente que vê um monte de coisa. E no natural nós não precisamos. Mas a gente precisa olhar além daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Nós queremos ver um tempo de bênção, e o Senhor tem dito isso para nós. É um tempo novo de construção, é um tempo novo de crescimento. Então, esteja pronto para olhar além do horizonte, que você possa entender a época e ao mesmo tempo se submeter a Deus, porque não é aquilo que os olhos dizem. A gente pode até estudar a época e a história, mas ao mesmo tempo nos submetermos a Deus. A época e a história podem dizer para nós, esse é um tempo de dificuldade.
Talvez Deus está te dizendo, no tempo de dificuldade, que eu vou fazer com que você desabroche, que você alcance aquilo que eu tinha planejado para você. Irmãos, o que nos promove é a diversidade. São gigantes. São essas coisas que nós estamos aí. Nós estamos falando de Davi, um menino. O pai dele falou assim: meu filho, pega aqui uns queijos e uns pães, entregue para o capitão da guarda dos seus irmãos. Dê lá para eles. E aí, se ele aceitar, fala assim: ó, não deixa meus irmãos no pior lugar da batalha, não. Coloque eles num lugar melhorzinho, né? Quer dizer, dá um agrado para o comandante deles, dá para os seus irmãos não passarem tanto aperto. Aí vai aquele menino, carregando queijo, pão. E quando ele chega lá, vê um gigante afrontando o Deus dele, o Deus de Israel. E aí alguém fala assim: a batalha está difícil, mas quem vencer esse gigante, o rei vai dar a sua filha como esposa. A casa do seu pai não vai pagar mais imposto. Ele vai ter honras e vai se tornar genro do rei. Davi arregala o olho, enxerga além do horizonte. Todo mundo vê um gigante. O que Davi vê? Uma promessa de Deus, uma bênção para a sua vida. Ele vê uma promoção. Aí ele coloca lá o queijo para os seus irmãos, fala: entrega lá para o cara. E ele vai perguntar para o rei: o que é que o rei vai dar? E alguém diz para ele: vai dar a sua filha. Seu pai não vai pagar impostos, esse homem vai se tornar genro do rei. E ele pergunta: qual é a filha? Ela é bonita? Me fala, me mostra quem ela é e tal. E seus irmãos: ei, vai voltar lá para aquelas poucas ovelhas suas, o que você está achando que é? E ele fala para os seus irmãos: não me atrapalhem, porque eu estou tendo um momento de entendimento, de ouvir a voz de Deus. Eu estou olhando além do gigante. Se não fosse o gigante, irmãos, Davi não teria aparecido. E é isso que a Bíblia está dizendo: olhe além do horizonte, porque o horizonte diz para você: você vai passar por uma prova extremamente difícil. Deus está falando: eu vou fazer levantar um Davi, eu vou fazer levantar uma guerreira, uma vencedora. E a gente desiste da coisa, acha que a batalha é muito difícil. Não olhe com os olhos naturais, entenda que Deus está te fortalecendo, te capacitando, te levando para viver uma experiência além dos olhos naturais. Aqueles homens olharam além do horizonte, estudaram a época, mas se submeteram àquilo que Deus estava fazendo. Se fosse olhar para os olhos naturais, eles podiam falar: olha, Davi, o pessoal está com você só porque Isbosete morreu, filho de Saul. Mas a gente está ouvindo uma conversa no arraial aí, de que tem outro filho dele, o filho de Isbosete está requerendo o trono. Olha, Davi, etc. e tal. Não! Eles não olharam para o natural, eles entenderam que um tempo novo chegou sobre a vida deles. Entende como essas coisas acontecem? Davi sabia muito bem, porque Davi olhou para um gigante e falou: a minha promoção chegou. É claro que ele tinha que passar pelo gigante para adquirir a sua promoção. Ele vai lá, pega uma pedra, roda a sua funda, joga na testa do gigante. O gigante cai desacordado, ele pega a espada do gigante, corta a sua cabeça e chega e fala: aqui está a minha promoção. O gigante que me afrontava, eu vi além. Porque o que Davi diz é o seguinte: esse incircunciso está afrontando o meu Deus. Ele conhecia o seu Deus, ele sabia quem o seu Deus era. Olhe além do horizonte, estude a época, a história, mas se submeta àquilo que Deus tem para você. Porque às vezes a gente deixa a nossa promoção passar, porque a gente está olhando só com os olhos naturais. A segunda coisa que a gente vê nesses homens, e que a gente deve fazer: usem ao máximo a sabedoria e o conhecimento. Não tem problema, eles conheciam as coisas da sua época, saiba das tendências, não fique para trás. Às vezes, irmãos, a gente fala assim: puxa vida, a tecnologia é um trem tão difícil. Às vezes a gente abre mão. Irmãos, daqui para frente é só isso. Carta de papel, esse tipo de coisa, vai cair no esquecimento. Se você não tiver um endereço de e-mail para abrir o seu e-mail, para olhar, para entender,
Você não consegue. Aqui na igreja, nós reunimos com os homens às terças-feiras, pela internet. Reunimos com as mulheres às quartas, pela internet. Usamos essa ferramenta que Deus nos tem dado. Por quê? Porque a gente precisa entender os tempos, estudar. É difícil. A gente entende que tem um grau de complicação, mas a gente consegue vencer. Porque senão a gente fica de fora disso o tempo inteiro. E a gente não vai poder entender as coisas que Deus está fazendo. Mas apesar de estudar e conhecer essas coisas, devemos buscar o Senhor com toda a força do nosso coração. E a terceira coisa é que a gente viva no presente século que a gente está, com a nova tecnologia, comunicação disponível, mas que a gente não abra mão em momento algum que o Espírito Santo diz: esse é o caminho, andai por ele. A gente pode até ter essas coisas, mas em determinado momento, irmãos, a gente precisa desligar o GPS que nos guia, e a gente precisa estar ligado com o Espírito de Deus que vai nos fazer andar por um outro caminho, tomar uma outra direção. É interessante que o reino de Davi foi consolidado porque esses homens caminharam ao lado dele. Eu quero te dizer que como igreja, chamado de Deus para a nossa vida é nos levantarmos e nos prepararmos para esse novo momento, para enxergar além das coisas naturais, para não enxergar uma barreira, uma dificuldade como sendo um ponto final. Essas coisas servem para nos levar a uma caminhada maior. Você quer viver milagres de Deus, você quer viver o sobrenatural, você quer experimentar algo grande da parte do Senhor, se disponha então a entender e deixa Deus falar com você. Irmãos, Deus tem falado de uma forma grandiosa sobre a vida da nossa igreja. Deus tem dito que virão tempos sobre nós, onde Ele nos trará pessoas, nos agregará, e nós poderemos caminhar e deixar um legado para a nossa geração. Nós não duvidamos da palavra de Deus. Nós não entendemos como é que Deus vai fazer, porque Ele tem os seus caminhos. Nós não entramos nesse lugar de fazer as coisas ou de determinar para Deus: Deus faça isso, Deus traga aquilo, Deus escolha aquilo lá. Não, deixa Deus ser Deus na nossa vida. Se Ele é Deus, Ele vai nos guiar, Ele vai nos mostrar o caminho que nós devemos andar, que Deus tem então plena liberdade de fazer conosco aquilo que está no seu coração, aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele plantou, aquilo que Ele disse, o caminho que Ele deixou para cada um de nós. Irmãos, como é belo entender. Então nós queremos fazer o quê? Voltar ao princípio da oração. Diz a Bíblia que na primeira dificuldade que a igreja recém-estabelecida teve, o que as pessoas fizeram? Oraram e buscaram uma orientação de Deus. A Bíblia falava sobre 12, Judas era um que tinha ido pelo remorso, enforcou e deu final na sua vida. A primeira coisa que os homens fizeram foi: vamos colocar um no lugar de Judas. E levantaram o substituto de Judas. E aí depois vem uma dificuldade na igreja. Havia uma discriminação de viúvas que eram de origem judaica e viúvas que eram de origem grega. Então, disseram para os apóstolos: olha, vocês precisam intervir nisso. Eles disseram: não, nós vamos orar, e o Senhor vai nos dar 7 homens cheios do Espírito Santo para eles fazerem esse papel, para eles fazerem isso. E a gente vê, logo depois, pegam os apóstolos ali em Atos e os levam diante do Sinédrio e dizem para eles: fiquem quietos, fiquem calados, não falem mais no nome de Jesus. E eles disseram para aqueles líderes religiosos: ouçam-nos bem, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Se vocês vão nos prender, nos prendam. Se vão nos bater, nos batam, mas não vamos nos calar. Eles saem daquele lugar e eles falam: Senhor, olha a ameaça que eles nos fizeram. Estão tentando calar a nossa boca, mas nós não vamos aceitar esse tipo de coisa. E eles oraram e pediram a Deus, sabe o quê? Ousadia. E Deus deu. Entende, irmãos? Esse é um princípio que nós esquecemos. O que você faz quando você tem um problema? Você chora, grita, se desespera. A gente não vai para a oração. Por isso, coloque isso. Nós vamos estabelecer aqui momentos de oração individual para que você tenha uma palavra de orientação para a sua vida. 200 homens, chefes, diz aí o texto, 200 chefes com seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo. Olha que palavra! E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã,
isso está chegando sobre nós. Homens e mulheres que sabem discernir o tempo. Homens e mulheres que vão trazer uma palavra de conhecimento. Que sabem o que fazer, sabem o melhor caminho, sabem trazer uma orientação como vamos fazer como igreja. Nós não somos a igreja de um único dom, de uma única pessoa. Nós somos uma igreja que nós temos fortalecido isso. Vamos criar o espaço para mudarmos a atmosfera por meio da oração. Coisas simples, irmãos, que às vezes nós deixamos passar, esquecemos e ficou para trás. Nós estamos avançando naquilo que Deus nos tem chamado para fazer. É tempo de discernir. Nós vimos semana passada Jesus falando: vocês olham para o céu vermelho e dizem, vai chover. Olham para o céu estrelado e dizem, não vai chover. Vocês sabem olhar para os céus e sabem falar se vai chover ou se não vai chover. Mas vocês não têm discernimento das coisas que estão acontecendo. A igreja dormiu por um tempo, mas o Senhor nos tem despertado. Um novo momento tem vindo sobre nós, o coração está se abrindo. Nós estamos abertos e orando e entendemos que esse tempo chegou sobre nós. Nós já oramos, irmãos. Nós choramos, nós clamamos ao Senhor. Não queremos viver uma vida natural. O Senhor ouviu a nossa oração e o Senhor está dizendo para nós: é chegado um tempo agora de nós caminharmos e observarmos além daquilo que é natural. Vocês vão experimentar o sobrenatural de Deus. Esse é o tempo de desenvolver o nosso coração, desenvolver o nosso chamado, recebermos palavras no Senhor, termos orientação que vem do alto, descansarmos na força e no poder do Senhor, entendendo que é Ele quem opera tudo isso na nossa vida. Eu não sei, querido meu irmão e minha irmã, aquilo que talvez traz inquietação no seu coração. Talvez você está passando momentos em que você não sabe qual direção tomar, o que fazer. Algumas dúvidas vêm se sobrepondo sobre o seu coração. Mas queremos te convidar a deixar o Espírito de Deus guiar a sua vida nessa hora. Você vai ter uma palavra, você vai ter uma resposta, você vai ter uma direção. Não se inquiete, não fique aflito ou aflita. O Espírito de Deus está aqui sobre nós nessa noite. E eu quero ministrar sobre a sua vida que chegou um tempo de paz. Chegou um tempo de você construir. Esse é o tempo de você montar aqueles propósitos e planos do seu coração que estavam parados. E o Senhor diz que não haverá guerra. A guerra cessou na nossa vida. A guerra acabou. Agora é um tempo de construirmos. O que é que você quer construir? Qual é o seu sonho? O que é que está no seu coração? Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, assentados mesmo onde nós estamos. Ore ao Senhor por um instante. Ouça Deus falar com você. O Senhor está te dizendo: chegou o tempo agora de você construir. O que é que você quer construir no seu coração? O que é que você precisa? Qual é o seu sonho que você quer trazer à realidade? Pergunte ao Senhor: qual é a vez? Ou qual é o sonho? Qual é o momento agora? O que eu vou construir? Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus. É um tempo de restauração para nós como igreja. Senhor, esse espírito de orfandade que muitas vezes tem dito aos seus filhos que eles não conseguirão êxito, eles não terão apoio, eles estão só. Em nome de Jesus, nós quebramos essas fortalezas, anulamos essas mentiras, destruímos em nome de Jesus esse sofisma, essa mentira que muitas vezes, tendo sido dita, se transformou em verdade em algumas mentes. Nós agora quebramos, cancelamos, anulamos, ó Deus, tudo isso. E em nome de Jesus, nós abrimos agora sobre a vida de cada um os céus, para que assim, ó Deus, como a chuva cai e rega a terra e traz vida e traz renovação,
os teus filhos recebam renovação na sua mente agora. Senhor, nós nos levantaremos como uma geração de homens e mulheres que sabem discernir o tempo, conhecedores da época, que sabem o que devem fazer. Em nome de Jesus. Ninguém aqui andará cego, tateando, como se estivesse soldado em um lugar que não conhece, perdidos. Em nome de Jesus, nós os resgatamos desse lugar agora e trazemos para o seio da família, aonde, ó Deus, vamos gerar essa cultura de fé, onde oraremos uns pelos outros, imporemos as mãos, ó Deus, buscaremos palavras do Senhor, ativaremos, ó Deus, os dons, a comunidade profética, seremos uma igreja ainda mais aonde o Senhor fala, aonde o Senhor tem plena liberdade de trazer a direção, aonde nós seremos curados, ó Deus, não só espiritualmente, mas também no nosso físico. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade nesta hora. Se alguém aqui está doente, nós queremos declarar enfermidade, você é ilegal. Em nome de Jesus, abandona agora essa vida e que venha a saúde que flui do trono da tua graça, que flui do trono da tua glória, em nome de Jesus. Senhor, começando da cabeça até os pés, nós agora passamos o fogo do Senhor, queimando toda enfermidade. Em nome de Jesus, nós anulamos todo sintoma, ó Deus, dessa enfermidade e trazemos sobre os teus filhos a palavra que o Senhor tem dito para nós. Esse é o tempo de paz. Senhor, eu quero declarar que nesta noite deitaremos, dormiremos, embalados nos teus braços. Ao acordar amanhã, abriremos os olhos e lembraremos dessa noite. O Senhor me pegou nos braços, o Senhor me ninou, me colocou para dormir, o Senhor soprou o fôlego do Espírito, trouxe um frescor sobre a minha vida, mudou a minha realidade. E amanhã, irmãos, vocês vão viver o melhor dia da vida de vocês. Que em nome de Jesus comece com discernimento. Se está tudo embaraçado, embaralhado, confuso, pare. Ore, diga: Pai, em nome de Jesus, Tu és o meu Deus, sou guiado pelo Teu Espírito Santo, diga-me o caminho por onde eu devo andar, as decisões que eu vou tomar, para quem é que eu vou dar, de quem é que eu vou cobrar, o que é que eu vou fazer. E sobretudo, irmãos, é um tempo de construção. Construa coisas grandes, construa coisas novas, construa coisas que você entende que pelo seu braço forte você não conseguirá, mas pelo braço do Senhor essas coisas estarão presentes na sua vida. É tempo de novos sonhos, é tempo de ser ousado, é tempo de sonhar, é tempo de caminhar, é tempo de ir além, em nome do Senhor Jesus. Nós ministramos também sobre aqueles que estão enfermos e que não puderam vir essa noite. Alguns irmãos mandaram mensagem dizendo: olha, porque nós estamos enfermos. Nós queremos ministrar sobre eles em casa, que essa mesma unção que tem estado sobre nós nos alcance. Nós repreendemos a enfermidade agora em nome de Jesus e os declaramos agora livres de toda e qualquer enfermidade. Se levantem, façam o que não podiam fazer, vivam para o louvor da glória do nome do Senhor. Nós estamos entrando num novo tempo, numa nova atmosfera. Nós queremos viver um momento maravilhoso, tudo aquilo que Deus tem para nós. É chegado o tempo de festa, irmão, chegado o tempo de alegria. E nós precisamos celebrar o nosso Deus. Não podemos nos calar. A Bíblia mesmo fala: se calarmos, as pedras clamarão. Não vamos dar oportunidade às pedras, porque nós estamos vivos, nós temos sonhos, temos fôlego de vida. Sabe quem não sonha? Quem já morreu. Mas quem está vivo continua sonhando. E coisas grandes o Senhor está trazendo para nós. Por isso é um tempo de alegria, de festa, de celebração, de paz e de construção. E nós queremos agradecer ao Senhor por tudo isso que Ele tem feito no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé, vamos adorar o Senhor com mais uma canção, para que aquilo que o Senhor começou a gerar em nós não se perca. Homens e mulheres que sabem discernir o tempo, que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Isso para nós
é o marco daquilo que o Senhor quer e vai fazer. Deus de Jacó, o grande eu sou, Rei dos anjos, Filho de Deus, voz de muitas águas, no céu é um louvor, mais forte que o trovão, com tua glória vem, Senhor. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A profecia de Sião, nosso Messias veio a nós, o único que é digno do livro abrir. Sofreu como um cordeiro, mas o leão ressuscitou. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. Prepare agora o caminho do Senhor, 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 ó Pai. Se erga a montanha, se abaixir, ó Pai. Se erga a montanha, se abaixir, ó Pai. Se erga a montanha, se abaixir, ó Pai. Se erga a montanha, se abaixir. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. Aleluia. Isso é para saber que o nosso Deus não dorme, não cochila. Nosso Deus não tira férias, Ele não está ocupado demais para que não nos possa atender. Ele está aqui, Ele está fazendo algo no nosso meio e você é testemunho. Viva plenamente aquilo que o Senhor tem para nós. Os filhos de Issacar sabiam discernir os tempos. Você tem o Espírito de Deus e não vai andar no engano, porque o Espírito de Deus é quem vai te trazer a verdade. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Teu nome, porque o Senhor nos tem chamado para um novo tempo
um novo momento, para um novo ministério, uma nova fase para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Por isso nós te agradecemos. Obrigado pela volta da voz profética. Obrigado a Deus por estar estabelecendo novamente princípios que como igreja ficaram para trás, mas nós queremos trazê-lo à tona. Oraremos, ouviremos do Senhor, compartilharemos a tua palavra, cresceremos juntos, edificados como família, traremos em nome de Jesus aquilo que o Senhor tem dito, e a alegria do Senhor será algo sobrenatural e alcançará os nossos corações em nome de Jesus. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que os dons, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. O Senhor te abençoe, graça e paz na semana de vitória, e aguarde que nós traremos já já novidades da Nova Fire para vocês. Amém.